Pare por um segundo e olhe para baixo. Sua sombra está exatamente onde deveria estar? A ciência nos diz que ela é apenas a ausência de luz, um vácuo causado por um corpo opaco. Mas a ciência não explica o calafrio que você sente quando apaga a luz. E por um milésimo de segundo, parece que algo continuou ali, parado no canto do quarto. E se eu te dissesse que a sombra não é um reflexo, mas um registro vivo? Uma espécie de buraco negro pessoal que absorve e armazena tudo o que você já fez. Especialmente aquelas coisas que você mais queria esquecer. Aqueles momentos de raiva silenciosa. Aquela mentira que ninguém descobriu. Aquele pensamento intrusivo que você jurou que ninguém ouviu. Hoje, nós entramos em um cenário onde as sombras se cansam de apenas observar. Elas começam a lembrar. E o que acontece quando a sua própria escuridão decide que não quer mais ser apenas um rastro? Imagine que cada erro seu deixe uma mancha na sua silhueta. No início é imperceptível, mas com o tempo o peso se acumula. A sombra se torna mais densa, mais escura do que a luz ambiente deveria permitir. Neste mundo, o primeiro sintoma é a latência. Você levanta a mão para coçar a cabeça, e a sua sombra hesita por uma fração de segundo. É um glitch na realidade. Ela está processando a memória de algo que você fez na noite anterior. O Vale da Estranheza agora habita o seu reflexo. As pessoas começam a evitar lugares muito iluminados. Por quê? Porque quanto mais forte a luz, mais nítida é a prova da sua culpa. Criminosos carregam sombras tão pesadas que elas parecem feitas de piche, arrastando-se pelo chão com um som de lixa. Elas se movem sozinhas. Elas sussurram em frequências que só o seu subconsciente consegue captar. E o pior acontece quando a sombra começa a ganhar autonomia. Ela para de te imitar. Ela começa a mostrar o que você queria estar fazendo, e não o que você está fazendo agora. Conheça Elias. Ele era um homem brilhante, mas atormentado. Ele acreditava que, se pudesse se livrar da sua sombra, estaria livre do peso do seu passado. Ele construiu um laboratório clandestino, usando lâmpadas de arco industrial de alta voltagem. Luzes tão potentes que poderiam cegar um homem em segundos. Elias queria a iluminação total. Ele acreditava que, sob luz absoluta, a sombra morreria. Ele tentou o impensável, tentou amputar sua própria existência sombria. Mas o que ele não entendeu é que a sombra não está atrás de você. Ela está dentro de você. Quando a luz atingiu o seu corpo na intensidade máxima, a sombra não desapareceu. Ela se fundiu com a sua carne. O resultado foi uma abominação física que desafia a biologia. Sem a sombra para conter seus segredos, a pele de Elias começou a se tornar translúcida e gelatinosa. Seus órgãos internos ficaram expostos ao mundo, pulsando com um brilho neon doentio, como se estivessem contaminados por uma radiação espiritual. Mas o horror real estava nas suas costas. De onde a sombra deveria sair, brotavam mãos de fumaça negra, longas, finas e sólidas como carvão. Elas tentavam desesperadamente costurar a escuridão de volta à carne dele. Elias não era mais homem, nem sombra. Era um erro biológico que cheirava a ozônio e carne queimada. Ele vagava pelos becos da cidade no estilo noir, uma lanterna viva de agonia, sendo caçado pelo que ele mesmo criou. Mas e se isso não ficasse restrito a Elias? E se as sombras notassem que nós somos fracos e elas são permanentes? Imagine uma epidemia silenciosa. Cidades inteiras mergulhadas no crepúsculo eterno. As sombras das memórias coletivas de uma metrópole começam a se desprender do asfalto. As guerras esquecidas, as injustiças cometidas em becos escuros, o sangue derramado que nunca foi limpo. Tudo isso tem uma sombra, e essas sombras agora têm massa física. As calçadas que você pisa todos os dias não são mais seguras. Elas guardam a memória de cada queda, de cada vítima. E essas memórias, elas têm fome. Elas não querem apenas te seguir. Elas querem trocar de lugar com você. Imagine entrar em um elevador e perceber que a sombra do homem ao seu lado tem dentes. Ou que a sombra de uma criança em um parque está tentando estrangular a sombra de um pássaro.
A realidade está se invertendo. Nós estamos nos tornando os reflexos e elas estão se tornando os donos da história. Na próxima vez que você estiver sozinho em um quarto, iluminado por apenas uma pequena chama de vela, preste atenção na parede. Não olhe para o objeto. Olhe para a projeção. Se a sua sombra sorrir enquanto você está sério, ou se ela se inclinar em sua direção quando você tenta se afastar, saiba que já é tarde demais para pedir desculpas. O registro está cheio, e ela está pronta para assumir o controle. E você? O que sua sombra contaria sobre você se pudesse falar? Qual segredo você enterrou tão fundo que nem mesmo a luz consegue alcançar? Deixe nos comentários o seu pensamento mais obscuro. Se você tiver coragem de admiti-lo em voz alta, inscreva-se no canal para mais vídeos que vão transformar o seu medo em realidade. E lembre-se, apague a luz por sua conta e risco. O escuro agora tem memória. Take my